Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Nosso assunto hoje está no livro de Obadias, um dos 12 profetas menores que a Bíblia nos traz. Os personagens do livro de Obadias são Obadias e os Edomitas. Em verdade, os Edomitas, se o amado lembra, eles são descendentes de Edom, ou, se preferir, Esaú. Vocês lembram que Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. Esaú e Jacó. Esaú era o filho mais velho e Isaac o filho mais novo. Os edomitas, na verdade, eles são, portanto, descendentes de Isaac por parte de Esaú. Muito bem, quem escreveu o livro de Obadias foi o profeta Obadias. Daí o livro ter o seu nome. E o que significa Obadias? Quer dizer servo de Yahvé. É o nome Obadias com seu significado. O que nós vemos aqui num contexto, que os edomitas, ou a região de Edom, também estava entrando em declínio moral. Então, em verdade, naquela região toda havia um problema de moral, um problema de corrupção, um problema de podridão. Isso não era diferente para Edom. E Edom tem um problema aqui. Ele sempre foi um povo que viveu em conflito com o povo de Deus, Israel, seja no Reino Unido, seja no reino dividido, Israel norte e Judá no sul. Ele sempre esteve em conflito. O problema agora é que quando a Babilônia começa a atacar o Judá, o reino do sul, porque o reino do norte já havia sido levado cativo pela Síria, o povo de Edom foi chamado para ajudar Judá. E eles fizeram o seguinte, eles enganaram o povo de Judá e, em verdade, eles ajudaram a Babilônia. Então, quando Nabucodonosor invade a Judéia, quando invade o reino de Judá, Edom ajudou. O que acontece aqui é que eles se levantaram, não foi só o povo da Babilônia, que era um povo afastado, não tinha relação com Deus, não tinha relação com esse chamado, não foi só ele, mas Edom, que tinha isso nos seus tempos ancestrais, ele tinha uma relação, porque ele é filho de Isaac, ele é filho da promessa. Então o que acontece? Ele ajuda Babilônia a invadir. E não é só isso. Depois que Nabucodonosor invade Jerusalém, quando ele leva cativo o povo, Edom ajuda a pilhar Jerusalém. Ele ajuda a retirar de um tudo de Jerusalém. Porque era costume, o povo que dominava, o povo que vencia a guerra, ele ficava com o que a gente chama de espólio de guerra, ele ficava com as coisas que foram conquistadas. E Edom faz isso. Isso não pegou muito bem, isso não foi uma coisa muito acertada do povo de Edom. O que acontece então é que o profeta foi chamado para pregar contra, para trazer a mensagem de Deus. Então ele vai denunciar o orgulho que Edom tinha. A cidade de Edom, as cidades, e principalmente a capital de Edom, ela era construída num local mais alto e a passagem era muito estreitinha. Então era muito difícil que eles fossem pegos e que eles fossem derrotados. Era muito difícil isso acontecer. Isso fez com que eles se achassem o máximo, eles se achassem os maiorais. Eles se consideravam invencíveis, porque ninguém conseguia tomar a capital, tomar a cidade de Edom, exatamente pelas colinas, pelas muralhas naturais
que aquela região formava. Então eles saíam dali, faziam as incursões de guerra e eles voltavam e a defesa ficava muito fácil porque era um estreitinho que os invasores precisavam passar e esse estreitinho era facilmente protegido. Então eles se achavam inexpugnáveis, invencíveis. E Deus denuncia isso, dizendo que isso não estava certo, mesmo porque eles não só auxiliaram Nabucodonosor, como eles também participaram da pilhagem de Jerusalém. O que acontece aqui é o seguinte: 400 antes de Cristo, então um pouquinho depois de Judá ser levado cativo, né, isso aconteceu em 586 antes de Cristo. Em 400 antes de Cristo, eles foram vencidos. Então houve uma batalha e eles acabaram perdendo esta batalha. E 70 depois de Cristo, eles já não existiam mais na história, não se achava mais o povo de Edom. Para lembrar uma coisa interessante que lá na frente vai fazer sentido, Herodes o Grande, lá da história de Jesus, Herodes o Grande, ele era um edomita, ele era desta tribo. E antes de terminar tudo, veja que em 70 depois de Cristo, portanto Herodes já era morto, e os edomitas desapareceram da história. Para finalizar, aqui nós temos o esboço do livro, né? Nós temos, por um lado, o julgamento de Edom, estava sendo dito todo o mal que Edom fez e o que iria acontecer com Edom. Então, o julgamento de Edom. E depois ele fala do terrível dia do Senhor, que também seria aplicado não só para o povo de Deus, mas que também seria aplicado para os outros povos, no caso, os edomitas. Amém, amados? Deus abençoe. Bons estudos.